Mãe, hoje vai ser diferente. Eu sinto que algo grande vai acontecer. Essas foram as últimas palavras que Helena Lopes ouviu da filha Ana Beatriz na manhã de 15 de março de 1996. A bailarina de 23 anos estava radiante enquanto amarrava as fitas das sapatilhas de ponta, seus olhos castanhos brilhando com uma determinação que a mãe nunca havia visto antes. O apartamento pequeno em Copacabana, Rio de Janeiro, ainda guardava o cheiro do café passado às 5 da manhã e o som abafado dos primeiros ônibus descendo a Avenida Atlântica. Ana Beatriz havia sido aceita como solista no Teatro Municipal do Rio de Janeiro apenas 3 meses antes. Um sonho que perseguiu desde os 6 anos de idade, quando pisou pela primeira vez no palco empoeirado de uma escola de dança em Botafogo. Filha de uma costureira e de um operário da construção civil, ela transformou cada centavo economizado pela família em aulas de balé, cada sacrifício em uma pirueta perfeita, cada noite mal dormida em horas extras de treino. O Teatro Municipal fervilhava de atividade naquela tarde de março. Os ensaios para Gisele estavam na fase final, e Ana Beatriz seria a protagonista pela primeira vez. Colegas de elenco lembram-se dela chegando às 14 em ponto, como sempre, carregando a bolsa de couro marrom que ganhara da avó e vestindo o colã preto que usava em todos os ensaios importantes. O diretor artístico, Marcelo Viana, havia comentado com outros bailarinos que Ana tinha algo especial, uma presença magnética no palco que poucos possuíam. Durante o ensaio, testemunhas relatam que Ana parecia inquieta, olhando frequentemente para os camarotes vazios como se esperasse alguém. Por volta das 18h30, ela pediu uma pausa de 10 minutos e saiu pelos fundos do teatro, dizendo que precisava resolver uma coisa rapidinho. As câmeras de segurança do teatro, equipamentos precários da década de 90, registraram sua silhueta saindo pela porta dos artistas às 18h34. Ela nunca mais foi vista. Quando o ensaio foi retomado às 19h, Ana Beatriz não havia retornado. Seus colegas inicialmente pensaram que ela estava no banheiro ou conversando com alguém da produção. Às 19h30, começaram a se preocupar. Às 20h, Marcelo Viana interrompeu o ensaio e enviou 2 funcionários para procurá-la. Encontraram apenas sua bolsa de couro marrom no camarim, com carteira, chaves e um bilhete manuscrito que dizia: "Encontro você na entrada principal às 19h. Não conte para ninguém ainda. R., o zelador do teatro. Seu Joaquim, de 67 anos. Lembra-se de ter visto Ana conversando com um homem alto e bem vestido perto da entrada lateral do teatro por volta das 18h40. Ela parecia conhecer ele", diria depois aos investigadores. "Não pareciam estar brigando, mas ela estava séria, sabe? Não sorria como sempre fazia quando me cumprimentava." Quando Helena Lopes não recebeu o telefonema habitual da filha, às 21h, Ana sempre ligava após os ensaios, tentou contato com o teatro. Foi assim que soube que sua filha havia desaparecido. Naquela noite, o vento sul soprava forte pela Cinelândia, espalhando folhas secas pelas escadarias do municipal. Era como se a própria cidade pressentisse que algo terrível havia acontecido. O último registro oficial de Ana Beatriz Lopes foi às 18h34, de 15 de março de 1996. Uma sombra granulada em uma fita VHS que logo se tornaria a imagem mais procurada do Rio de Janeiro. Helena Lopes não dormiu por 72 horas consecutivas. Nos primeiros dias após o desaparecimento, a costureira de 49 anos transformou-se em uma detetive incansável, percorrendo cada rua, cada hospital, cada delegacia da Zona Sul carioca. Carregava sempre a mesma foto da filha, Ana sorrindo após uma apresentação, ainda com a maquiagem de palco e uma tiara dourada nos cabelos castanhos. "Vocês viram minha filha?" perguntava a cada porteiro, a cada vendedor ambulante, a cada pessoa que cruzava seu caminho. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, sobrecarregada com a escalada de violência urbana dos anos 90, inicialmente tratou o caso como mais uma fuga voluntária. O delegado responsável, Carlos Mendonça, chegou a sugerir que Ana poderia ter fugido com algum namorado. Bailarina nova, bonita. Às vezes essas meninas se envolvem com um homem mais velho. "Sabe como é", disse ele a Helena, ignorando completamente o bilhete misterioso e o testemunho do zelador.
Mas a comunidade artística do Rio não aceitou essa versão. Colegas de Ana organizaram buscas voluntárias, espalharam cartazes pela cidade e pressionaram a imprensa. O caso ganhou destaque no Rio Urgente e no Iraque Agora, programas populares da época. A foto de Ana, sempre a mesma, com a tiara dourada, apareceu em jornais, programas de TV e até em outdoor na Avenida Brasil. Márcia Fernandes, primeira bailarina do Municipal e mentora de Ana, liderou uma campanha que mobilizou artistas de todo o país. Ana não fugiria jamais, repetia em todas as entrevistas. Ela havia acabado de conseguir o papel dos sonhos. Estava planejando o futuro, falava em comprar um apartamento para a mãe. Algo terrível aconteceu com ela. Durante 6 meses, pistas falsas alimentaram esperanças e desesperos. Uma mulher afirmou ter visto Ana em uma rodoviária de São Paulo. Outra disse que ela estava morando em uma favela do subúrbio. Um homem ligou para a polícia, dizendo que a havia visto dançando em um bar de Copacabana. Todas as pistas se mostraram falsas, mas Helena seguia cada uma delas com a dedicação de quem se agarra ao último fio de esperança. O bilhete com a inicial R tornou-se o centro das investigações. A perícia grafotécnica confirmou que não havia sido escrito por Ana, mas a letra era de difícil identificação. Investigadores interrogaram todos os homens próximos à bailarina cujo nome começasse com R. Roberto, o diretor de fotografia que havia trabalhado em um ensaio fotográfico com ela. Ricardo, um músico da orquestra do teatro. Renato, um jornalista cultural que a havia entrevistado. Todos tinham álibis sólidos. O caso começou a esfriar no final de 1996. Outros crimes ocuparam o noticiário. Outras tragédias demandaram a atenção da polícia. Helena continuou sua busca solitária, mas os meses se transformaram em anos, e os anos em uma década de silêncio angustiante. Em 2001, 5 anos após o desaparecimento, Helena criou o Instituto Ana Beatriz, uma pequena organização que ajudava famílias de pessoas desaparecidas. O apartamento em Copacabana se transformou em um arquivo vivo, pastas com recortes de jornal, cópias de depoimentos, fotos, mapas marcados com pontos onde Ana supostamente havia sido vista. O quarto da bailarina permaneceu intocado, como um santuário silencioso, onde o tempo havia parado em março de 1996. O Teatro Municipal seguiu funcionando, mas uma sombra pairava sobre o palco onde Ana deveria ter brilhado como Gisele. Bailarinos relatavam uma sensação estranha no camarim que ela usava, e alguns evitavam passar pelos corredores dos fundos após o anoitecer. Não era superstição, era a presença persistente de uma pergunta sem resposta que assombrava aquelas paredes centenárias. Marcelo Viana, o diretor artístico, nunca mais dirigiu Gisele. Não consigo separar essa obra da Ana, confessou anos depois. Cada vez que ouço a música, vejo ela saindo por aquela porta e não voltando mais. Em 2006, 10 anos após o desaparecimento, o caso foi oficialmente arquivado por falta de novas evidências. Helena recebeu a notificação pelo correio em uma manhã chuvosa de março, exatamente no aniversário do desaparecimento da filha. Ela leu o documento uma vez, dobrou-o cuidadosamente e o guardou em uma pasta marcada Desistência do Estado. Mas ela jamais desistiria. A última esperança de Helena eram as reformas que o Teatro Municipal passaria nos próximos anos. Ela havia pedido pessoalmente ao prefeito que, quando mexessem na estrutura do prédio, procurassem por qualquer coisa que pudesse estar escondida. Sei que minha filha está lá, dizia ela. Sei que o teatro guarda seus segredos. Ela não fazia ideia de como estava certa. Tem algo estranho aqui embaixo. O operário da construção, José Santos, de 45 anos, interrompeu o barulho da martelada pneumática e chamou o mestre de obras. Era 23 de agosto de 2013, e a reforma do Teatro Municipal estava em seu 3º mês. A equipe havia sido contratada para renovar completamente os subsolos do prédio centenário, uma tarefa que revelaria segredos arquitetônicos e, como descobririam em breve, segredos muito mais sombrios. José estava removendo uma parede de tijolos no subsolo, próxima aos antigos camarins que haviam sido desativados nos anos 80. O espaço, úmido e mal iluminado,
Servia como depósito de cenários antigos e equipamentos quebrados. Quando a parede começou a ceder sob as marteladas, ele notou que havia um espaço vazio atrás dos tijolos, não um duto ou cano, mas uma cavidade deliberadamente construída. Parece que alguém selou isso aqui de propósito, disse José ao mestre de obras, Antônio Marques. Olha só como os tijolos estão colocados. Isso não é obra original do prédio. Antônio examinou a parede com mais cuidado. Os tijolos que fechavam aquela seção eram de um tom ligeiramente diferente dos originais, e a argamassa ainda tinha uma coloração mais clara, sinal de que havia sido aplicada décadas após a construção original do teatro. Quando removeram mais alguns tijolos, uma corrente de ar frio e viciado escapou da cavidade, carregando um odor que fez ambos os homens recuarem instintivamente. Vou chamar o engenheiro, decidiu Antônio. Carlos Drummond, o engenheiro responsável pela reforma, chegou ao local 1 hora depois. Arquiteto especializado em patrimônios históricos, ele já havia trabalhado na restauração de vários edifícios antigos do Rio de Janeiro e sabia que construções centenárias sempre guardavam surpresas em suas estruturas. Mas quando examinou a parede parcialmente destruída, sua expressão mudou. Isso não é uma alteração estrutural, murmurou, passando a mão pelos tijolos. Alguém criou um esconderijo aqui, e pelo tipo de material usado, diria que foi feito entre os anos 80 e 90. A decisão de abrir completamente a parede foi tomada na manhã seguinte, com a presença do diretor do teatro, Fernando Bicudo, e de 2 funcionários da administração. Quando os últimos tijolos foram removidos, revelou-se um espaço de aproximadamente 2 metros de largura por 1,5 metro de profundidade, uma espécie de nicho secreto construído no subsolo do municipal. Dentro do esconderijo, protegidos da umidade por sacos plásticos, estavam objetos que fariam o coração de Helena Lopes parar por alguns segundos. Uma sapatilha de ponta rosa, com as fitas ainda amarradas, um colã preto, dobrado cuidadosamente, uma tiara dourada, exatamente igual à que Ana usava na foto que Helena carregava há 17 anos, um caderno de coreografias com anotações manuscritas e uma fita cassete com uma etiqueta escrita à mão. Ana, último ensaio, 15/03/96. Fernando Bicudo, um homem de 55 anos que trabalhava no teatro há 3 décadas, reconheceu imediatamente os objetos. Suas mãos tremiam quando pegou a tiara dourada. Meu Deus, sussurrou. São as coisas da Ana Beatriz. A polícia foi chamada imediatamente. O delegado que assumiu o caso, Roberto Farias, havia acabado de ingressar na corporação quando Ana desapareceu em 1996 e lembrava-se vagamente do caso. Quando chegou ao teatro e viu os objetos dispostos sobre uma mesa improvisada no palco principal, sentiu um arrepio. 17 anos, murmurou. Alguém escondeu essas coisas por 17 anos. A perícia técnica chegou 2 horas depois. Fotografaram cada objeto, catalogaram cada detalhe, coletaram amostras para análise de DNA. O mais intrigante era a fita cassete. Quando a reproduziram em um gravador antigo emprestado por um funcionário do teatro, ouviram primeiro ruídos de estática, depois uma música de piano, a trilha sonora de Gisele, e finalmente uma voz masculina, baixa e nervosa. Ana, se você está ouvindo isso, é porque algo deu errado. Eu nunca quis que chegasse a este ponto. Você não me deixou escolha. Seu talento, sua beleza, você não fazia ideia do poder que tinha sobre as pessoas. Sobre mim. Desculpe pelo que vou fazer, mas não posso deixar você partir. Se não pode ser minha, não será de mais ninguém. A gravação continuava por mais alguns minutos, com o homem aparentemente conversando com Ana, mas apenas sua voz era audível. Era como se ele estivesse gravando uma conversa unilateral, possivelmente falando com alguém que estava amordaçada ou impossibilitada de responder. Helena Lopes foi chamada ao teatro no final da tarde. Quando viu os objetos de sua filha dispostos sobre a mesa, ela não chorou. Ficou paralisada, como se estivesse vendo fantasmas. Pegou a sapatilha rosa com cuidado reverente e a apertou contra o peito. Eu sabia, disse ela, com a voz quebrada. Eu sempre soube que ela estava aqui, que o teatro guardava seus segredos.
A descoberta reabriu oficialmente o caso do desaparecimento de Ana Beatriz Lopes. Mas agora não se tratava mais de uma pessoa desaparecida, tratava-se de um homicídio. E alguém havia escondido as evidências nas paredes centenárias do municipal por quase 2 décadas. A pergunta que assombrava todos os envolvidos era: quem havia construído aquele esconderijo? E onde estava o corpo de Ana Beatriz? A voz na fita cassete foi identificada em menos de 48 horas. Roberto Silva Mendonça, de 67 anos, técnico de som do Teatro Municipal aposentado desde 2008, foi reconhecido por 3 funcionários antigos que ainda trabalhavam no teatro em 2013. Roberto, o R do bilhete misterioso, havia trabalhado no Municipal por 23 anos, sempre nos bastidores, sempre invisível, sempre observando os artistas que brilhavam sob as luzes que ele mesmo operava. Quando a polícia chegou ao apartamento modesto de Roberto em Vila Isabel, na manhã de 26 de agosto de 2013, encontraram um homem fisicamente debilitado pelo diabetes e emocionalmente destruído pela culpa. Aos 67 anos, ele pesava apenas 52 quilos e caminhava com dificuldade. Sua esposa, Dona Carmen, havia morrido 3 anos antes, e ele vivia sozinho com uma coleção obsessiva de fotografias e recortes de jornais sobre bailarinas do Municipal. "Eu sabia que um dia vocês viriam", foram suas primeiras palavras ao ver os policiais na porta. "Desde que começaram a reforma, eu não consigo dormir." No interrogatório, Roberto inicialmente negou qualquer envolvimento com o desaparecimento de Ana Beatriz. Mas quando os investigadores reproduziram a fita cassete encontrada no esconderijo, ele desabou. Suas mãos magras tremiam quando cobriu o rosto, e por alguns minutos só conseguiu repetir: "Desculpa, desculpa, desculpa." A confissão veio aos pedaços, em fragmentos dolorosos que os investigadores precisaram juntar como peças de um quebra-cabeças sombrio. Roberto havia se apaixonado obsessivamente por Ana Beatriz desde que ela chegou ao teatro como solista. Ele a observava durante todos os ensaios, gravava secretamente suas performances e chegou a segui-la até em casa algumas vezes. Para Ana, Roberto era apenas mais um funcionário do teatro. Ela mal sabia seu nome completo. Ela era perfeita, disse Roberto com lágrimas escorrendo pelo rosto magro. Quando ela dançava, era como se o mundo inteiro parasse para olhar, mas ela nem me via. Para ela, eu era invisível. No dia 15 de março de 1996, Roberto tomou uma decisão que mudaria tudo. Ele enviou o bilhete para Ana pedindo um encontro, assinando apenas com RI. Disse a ela que tinha uma proposta de trabalho importante, uma oportunidade em uma companhia de dança internacional que ele conhecia através de contatos na área técnica. Ana aceitou o encontro por curiosidade e por respeito. Ela sempre foi gentil com todos os funcionários do teatro. Quando saiu pelos fundos do Municipal às 18h34, encontrou Roberto esperando com seu carro velho na rua lateral. "Eu só queria conversar com ela", Roberto continuou, a voz cada vez mais baixa. "Queria que ela me visse, que me conhecesse de verdade. Levei ela para um lugar onde pudéssemos conversar em particular, um galpão abandonado que eu conhecia em São Cristóvão. Mas quando chegamos lá, ela ficou nervosa. Disse que queria voltar para o teatro. O que aconteceu depois, Roberto descreveu como um acidente. Ana tentou sair do galpão. Ele a segurou pelo braço. Ela caiu e bateu a cabeça em uma quina de concreto. Foi tudo muito rápido." Insistia. Ela caiu e não levantou mais. Eu entrei em pânico. Roberto passou a noite inteira no galpão, ao lado do corpo de Ana, gravando a fita cassete que seria encontrada 17 anos depois. Na gravação, ele conversava com ela como se ainda estivesse viva, pedindo desculpas, declarando seu amor, explicando por que havia feito aquilo. "Eu sabia que não podia deixar ela ir embora", disse na confissão. Ou não depois de finalmente ter tido a chance de ficar sozinho com ela, de conversar com ela de verdade. Na madrugada seguinte, Roberto voltou ao Teatro Municipal usando suas chaves de funcionário. Conhecia cada corredor, cada sala, cada passagem secreta do edifício centenário. Levou o corpo de Ana para o subsolo e o enterrou em uma área que sabia que seria reformada apenas décadas depois. Depois, construiu a parede de tijolos para esconder os objetos pessoais dela: a sapatilha, o colante, a tiara
e a fita cassete. Eu queria que ela ficasse onde era feliz, justificou. No teatro, perto da música, perto da dança, era o lugar dela. Por 17 anos, Roberto continuou trabalhando no municipal, passando todos os dias pelo subsolo onde havia enterrado Ana Beatriz. Colegas de trabalho lembravam que ele havia se tornado mais retraído após 1996. Evitava conversar sobre o caso do desaparecimento da bailarina e nunca mais demonstrou interesse por nenhuma das artistas do teatro. A confissão de Roberto levou os investigadores até o galpão abandonado em São Cristóvão, onde encontraram manchas de sangue ainda visíveis no concreto após quase 2 décadas. No subsolo do teatro, escavações cuidadosas revelaram os restos mortais de Ana Beatriz Lopes, enterrados exatamente onde Roberto havia indicado. Helena Lopes estava presente quando o corpo de sua filha foi exumado. Aos 66 anos, ela finalmente tinha as respostas que havia procurado por 17 anos, mas junto com as respostas veio uma dor renovada, saber que Ana havia morrido tentando fugir, que seus últimos momentos haviam sido de medo e confusão. Pelo menos agora ela pode descansar em paz, disse Helena, segurando a mesma foto da filha com a tiara dourada que carregara por quase 2 décadas. E eu posso parar de procurar. Roberto Silva Mendonça foi condenado a 22 anos de prisão por homicídio e ocultação de cadáver. Morreu na cadeia em 2015, 2 anos após a condenação, vítima de complicações do diabetes. Até o fim, insistia que não havia planejado matar Ana Beatriz, que tudo havia sido um acidente causado pelo amor. Ana Beatriz Lopes foi enterrada no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro, ao lado de sua avó. Sua lápide traz a inscrição que Helena escolheu. Aqui descansa Ana Beatriz Lopes, bailarina. Seu último espetáculo foi a busca incansável de sua mãe. O Teatro Municipal voltou a apresentar Gisele, em 2014, um ano após a descoberta dos restos mortais. A primeira bailarina a interpretar o papel foi Carla Monteiro, de 24 anos, que dedicou sua performance à memória de Ana Beatriz e a todas as mulheres que tiveram seus sonhos interrompidos pela obsessão de homens que confundem amor com posse. No programa da apresentação, uma nota especial dizia: o teatro é um lugar de sonhos. Alguns sonhos se realizam sob os holofotes, outros permanecem para sempre nas sombras, esperando que alguém conte sua história. Helena Lopes estava na plateia naquela noite, ocupando o mesmo lugar onde Ana se sentara para assistir a outras bailarinas antes de conseguir seu papel como solista. Quando as cortinas se abriram e a música de Gisele ecoou pelo Teatro Centenário, Helena fechou os olhos e, por um momento, conseguiu ver sua filha dançando novamente. Desta vez, Ana Beatriz finalmente tinha seu final. E Roberto Silva Mendonça aprendeu, tarde demais, que o verdadeiro amor nunca aprisiona, ele liberta.